Oi, abençoado, o Espírito Santo colocou mais uma palavra no meu coração para que eu possa compartilhar com vocês aqui no nosso canalzinho Palavra, Oração e Suplementação. Olha o nosso tema de hoje, aceitando Jesus a sua igreja. Deus vai te dar uma linguagem que só quem tem o Espírito Santo vai compreender e interpretar, né? O primeiro texto está lá em Mateus, capítulo 10, verso 29 e 31. Olha o que Jesus fala lá. Não se vende 2 pardais por uma moedia, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem conhece a sua história não perde a sua identidade. O outro texto está lá em Números, capítulo 22, versos 21, 23 a 30. Ora, o anjo do Senhor foi pôr-se ainda mais à frente num lugar tão estreito que a jumenta ali não podia passar mesmo. Por isso baixou-se ali e Balaão ficou furioso e espancou-o com um bordão. Então o Senhor fez com que a jumenta falasse e dissesse: O que é que te fiz para que me espanques já por 3 vezes? Amém. Aleluia. Né? Depois vocês aprofundem nesse texto para ter mais interpretação melhor, certo? Mas vamos lá para a mensagem. A primeira mensagem ali Jesus fala sobre pardal, né? O pardal, né? Jesus, né? O Deus usa a imagem do pardal para ensinar que Deus cuida de todas as suas criaturas, mesmo as mais insignificantes, né? Nós temos o segundo texto ali na parte da Bíblia onde Deus usa uma mula ou jumenta, né? Nesse relato, o profeta Balaão está a caminho para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus envia um anjo para impedir sua viagem. O anjo aparece à mula que Balaão está montando e a mula por 3 vezes desvia-se do caminho para evitar o anjo. Balaão, sem ver o anjo, espanca a mula. Então Deus abre a boca da jumenta, que fala com Balaão, questionando porque ele está batendo, apesar de ele estar desviando-se do perigo, né? Então a Balaão não amaldiçoou o povo. Deus usou a linguagem ali da mula, usou um ser inocente para que ele possa ter uma compreensão, né? Então, olha para você ver, a partir do momento, né, como está escrito na Bíblia, lá em João 14, verso 6, né, que fala assim, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Está escrito também em João 14, versos 26, e Jesus fala: vou deixar o Espírito Santo para ser o seu advogado, e você saber compreender tudo que eu falei e ensinei, certo? Mas nestes textos aqui, para a gente compreender a linguagem de Jesus, primeiramente nós temos que ter fé, né? Nós temos que ter fé. Nós temos caminhar com Jesus para que o Espírito Santo, né, nos guie, fica nos preenchendo, né? Olha para você ver, ali Jesus usou um pardal. Hoje, né, na nossa vida contemporânea, você pode ver em várias cidades, tem pardais cantando, tem pardais falando, tem pardais te lembrando, mas não tem gente que não escuta, né? Como a gente fala, tem um analfabeto absoluto, tem um analfabeto funcional. Ele lê, mas não compreende, certo? Se você vê em várias casas, nesse Brasil tudo, sempre tem um pardal cantando. Tem sempre um pardal ali te lembrando que você, isso é para te lembrar que você tem que ir para uma igreja, você tem que ser batizado, você tem que ofertar, né? Você tem que imitar Jesus, né? Você tem que tomar uma santa ceia, né? Você tem que praticar todos os princípios bíblicos para você saber o que Deus está falando com você. Se a gente for na Bíblia e olhar os personagens da Bíblia, olha para você ver. Noé esperou 120 anos, mas ele teve fé ao ouvir Deus para construir uma arca e se salvar, ele e a sua família, né, naquela geração. Abraão esperou 25 anos
né? Ele era idólatra, mas a partir do momento que ele escutou Deus, ele teve fé, né? Ele saiu da sua parentela, mas mesmo assim ele levou Ló. Ló significa véu. Ele não estava ainda enxergando quais as de suas dificuldades, mas através da fé, Deus te deu felicidade. Ele começou a enxergar, começou a caminhar. José esperou 17 anos. Deus usou um sonho para conversar com José, mas ele, soube adolescente, ele não soube guardar aquela mensagem para si mesmo e se falou para os seus irmãos. Ali ele teve todos os problemas, né? Mas ele atingiu o seu objetivo. Ele chegou a ser governador do Egito, né? Moisés esperou 40 anos. Moisés esperou 40 anos, mas ele teve que renunciar à riqueza do palácio, à sua zona de conforto, né? Aí ele começou a caminhar no deserto com Deus, para depois ele saber a sua missão, ele saber o seu propósito, né? Davi esperou 13 anos, né? Mas Deus usou uma linguagem com Davi, levou ele para o pasto, ele começou a cuidar de ovelha, ou seja, ele começou a cuidar dos animais inocentes. Deus ensinou ele ali a cuidar primeiramente de pessoas inocentes. Depois teve um urso, que era um gigante, Deus ensinou a ele a lutar com aquele urso, já era uma linguagem que ele teria que lutar com o gigante. Depois ele cuidou, né? Ele matou um leão, que ele já sabia que ele teria que lutar contra reis para atingir a sua missão, o seu propósito. Aí vem o nosso último, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, que esperou 30 anos para ele começar a andar, a buscar a sua caminhada até em Jerusalém, para ele fundar a sua igreja e dar início à sua, e terminar a sua missão e dar início à sua igreja, para que possa ser levado até os confins da terra. Mas a partir daquele momento ele teve a fé, né? Ali ele venceu ali a cruz, ele venceu ali a tortura, ele venceu ali a solidão, né? Mas ele caminhou, e ainda quando ele chegou, falou assim: Pai, a ti eu entrego o teu espírito. Mas ele entendeu o que Deus queria. Na sua oração ele falou assim: Pai, se for possível, afaste este cálice, mas que faça a tua vontade. Mas só através do caminho que eu tenho com Deus eu vou entender a sua linguagem. Pois então, meu irmão, olha o tanto de pardal em todas as cidades estão cantando aí, falando, né, um hino da vitória. Fala assim: busca uma igreja, busca Jesus Cristo. E o mundo está fazendo com que nós fragmentamos a nossa visão, o nosso caminho. Aí ensina, né, que a felicidade é você, a maioria das pessoas aí é usar uma droga, usar uma bebida, né, correr dos seus problemas, né? Tem uma música que fala assim de Fernandinho: sai da tua tenda. Escuta essa música para que essa mensagem seja completa. Fala assim: sai da sua tenda, ó filho meu. Isso é uma linguagem figurativa também. A tenda que ele está falando ali, ó, que a Bíblia está falando, é você sair aí da idolatria, do sectarismo, da bebedeira, da inveja, da prostituição, do vício em bebida, do vício em drogas. Você tem que buscar uma igreja em primeiro lugar. E tenha fé, meu irmão, que Jesus vai te dar prosperidade espiritual, afetiva, física e financeira, para que você saia deste mundo e possa ir para uma pátria definitiva, que é o céu. Porque Jesus fala que neste mundo havereis aflições, mas vinde até a mim, que terei paz, a sabedoria, para que você possa vencer os seus problemas e atingir os seus objetivos, e atingir os seus sonhos. E fica com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Escute a música de Fernandinho, né?